Na aula de hoje, nós vamos encerrar o conteúdo de relatividade restrita e nós vamos falar um pouquinho sobre energia e quantidade de movimento para corpos com altíssimas velocidades. Lembre-se que a gente está estudando o movimento de corpos, de sistemas, de referenciais a altíssimas velocidades. Então, para velocidades baixas, que são as velocidades com que a gente tem o maior convívio, tudo bem? Que a gente vive no dia a dia, essas correções relativísticas, vamos dizer assim, não são válidas. A gente viu lá na questão eu coloquei lá uma velocidade de 0,01 c, uma velocidade muito baixa comparado com a velocidade da luz, e o fator de Lorentz é praticamente 1, ou seja, ΔT vai ser igual a ΔT0, L vai ser igual a L0. Essas coisas só mudam quando a velocidade é muito alta, ou seja, 2,77 vezes 10 oitava metros por segundo, que é 12 sobre 13 da velocidade da luz, que é o exemplo do paradoxo dos gêmeos. Então, só essas relações que eu estou mostrando aqui serão válidas, serão úteis quando a gente tiver corpos ou referenciais a uma velocidade altíssima, tudo bem? No nosso dia a dia a gente infelizmente não usa isso, ou felizmente, já pensou ficar calculando dilatação do tempo para todo referencial, enfim, seria algo bem complexo, Então é somente para altíssimas velocidades, tudo bem? Bom, a gente está falando aqui sobre comprimento, sobre tempo. Vamos falar um pouco então sobre a energia e a quantidade de movimento, A quantidade de movimento, ou momento linear, que a gente vai simbolizar pela letra P, para essa grandeza, como o tempo ele já é relativo, o momento linear, ou a quantidade de movimento, também será. Eu não vou deduzir aqui, porque é um pouco mais complexa essa dedução, mas devido à dilatação do tempo, a gente vai ter também uma alteração no momento linear ou na quantidade de movimento que a gente vê no nosso primeiro ano do ensino médio. A gente vai ver que P vai ser igual a gama mv, ok? Então, vai ser um momento linear clássico, vamos dizer assim, ou seja, a massa vezes a velocidade, a quantidade de movimento clássica, e a gente vai multiplicar só pelo fator de Lorentz, ok? Esse gama. Vamos falar um pouquinho agora sobre a energia, Como que a gente calcula a energia cinética? A energia cinética de um corpo é 1/2 de mv². Mas essa energia cinética, de onde que ela surge, De onde que esse cálculo da energia cinética surge? Através da relação do trabalho e energia cinética, Que a gente fala que o trabalho é a variação da energia cinética de um corpo, e o trabalho a gente calcula como FD cosseno de θ, Força vezes deslocamento vezes o ângulo entre a força e o deslocamento, vezes o cosseno desse ângulo, Acontece, meus amigos, que é o seguinte, vamos lá, vamos aqui para o passo. Como se calcula a força resultante de um corpo? É a massa vezes a aceleração, correto? Como que calcula a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, ok? Quem que é massa vezes a variação da velocidade? É a variação da quantidade de movimento, ou a variação do momento linear. Então, vou escrever ΔP sobre ΔT. Acontece, então, que a força do trabalho, que é FD cosseno de θ, nesse caso aqui, em que P vai ser agora gama mv, não vai estar mais correta. Então, a gente não vai poder mais utilizar a fórmula clássica para calcular a energia cinética, 1/2 de mv². Quando a gente está a altíssimas velocidades, essa relação da energia cinética já não é mais válida. Então, a gente não vai poder calcular a energia cinética de um corpo que está, a 80% da velocidade da luz, 2,4 vezes 10 oitava metros por segundo. A gente não pode calcular a energia cinética dele sendo como 1/2 de mv². Tudo bem? A gente vai ter que achar outra forma. Lembrando que isso é só para altíssimas velocidades, tudo bem? Pelo amor de Deus, use a fórmula da energia cinética no contexto certo. Então, quando você estiver resolvendo problemas de bloco, de plano inclinado, de bolinha caindo, de conservação da energia cinética,
da conservação da energia mecânica, perdão, né? Então energia cinética transformando em algum tipo de energia potencial, utilize essa fórmula. Só não utilize essa fórmula quando tiver com velocidades muito altas, mas principalmente quando o enunciado falar que não dá para utilizar essa fórmula, ok? Se o enunciado não falar nada, utilize essa fórmula, obviamente, tudo bem, gente? Vamos falar então sobre uma maneira da gente conseguir calcular essa energia em contextos relativísticos, ou seja, em contextos que a velocidade é muito alta. Para calcular a energia total de um corpo em altíssimas velocidades, perto da luz, que a velocidade da luz é a maior que tem, nada viaja mais rápido do que a luz, a gente vai utilizar essa fórmula aí, né? E é igual a gama mc quadrado. Vai ser essa fórmula da energia. E a gente chama essa energia de energia total relativística, tudo bem? Como ela é uma energia total, ela vai ser uma soma da energia do corpo que o corpo tem em repouso mais a energia cinética, tudo bem? E agora nós temos uma relação extremamente fundamental, muito importante, que Einstein observou, que corpos em repouso têm energia, sim. E muito mais do que isso. Para corpos em repouso, a sua energia equivale à sua massa. Portanto, o corpo em repouso, a energia cinética dele é igual a zero, possui uma energia de mc quadrado. E a gente chama isso de equivalência massa-energia. A massa e a energia são equivalentes no referencial ou para corpos em repouso, tudo bem? Se eu estou num sistema em que eu estou em repouso, ou seja, para a velocidade igual a zero, eu concluo que a energia cinética é igual a zero. A energia não posso mais calcular como 1 meio de mv quadrado, mas a energia cinética é a energia de corpos em movimento. Se a velocidade é igual a zero, K é igual a zero. Ok. Então, E vai ser igual a K mais mc quadrado, certo? Esse K vai para zero e eu falo que E é igual a mc quadrado. Vou chamar esse cara na realidade de E0 igual a mc quadrado. Portanto, a massa e a energia possuem uma equivalência, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, massa é a mesma coisa que energia para corpos em repouso. Quer ver um exemplo disso? Olha que curioso que eu vou falar aqui com vocês. Um próton, ele é feito de quarks. Ele é feito de 2 quarks up e 1 quark down. Quark é uma partículazinha. O quark up tem carga mais 2/3 e o quark down tem carga menos 1/3. Tudo bem? De carga. Ok. Então, a gente tem aqui dentro 2 quarks up e 1 quark down. Esse aqui é o próton. Acontece que se eu somar a massa desses 2 quarks up com a massa desse 1 quark down, a soma da massa dos quarks é 60 vezes menor do que a massa do próton. Que estranho, né? O próton, estou falando para vocês que o próton é feito de 3 quarks, mas se eu somar a massa desses 3 quarks, é ainda 60 vezes menor que a massa do próton. Vocês lembram na primeira aula que eu falei sobre a força nuclear forte? A força nuclear forte. Por que ela é uma força nuclear forte? Porque ela tem que gastar uma energia, uma força, a interação tem que ser muito grande para prender duas cargas positivas dentro do próton e ficar juntinho o próton, né? Por quê? Cargas opostas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Ou seja, e como elas estão muito próximas uma da outra, a repulsão aqui é enorme. Então precisa ter uma força muito forte para juntar elas. Como esse próton ele está em repouso, então ele está em repouso, olha que loucura. A energia que é utilizada para juntar esses quarks se transforma em massa. Então a energia para unir
os quarks complementa a massa. Por quê? Daí eu vou ter que ter cuidado nas palavras, porque a massa não se transforma em energia, né? A massa e a energia são equivalentes, a mesma coisa. Ou seja, é daqui que vem a origem da massa que complementa a massa dos quarks, né? Porque eu somei os 3 quarks e a massa desses 3 quarks juntos dá uma massa 60 vezes menor do que a massa do próton. Significa que a energia que é utilizada para juntar esses quarks positivos dentro do próton e o próton ficar estável junto, bonitinho ali, né, para formar os núcleos atômicos, essa energia que é responsável para complementar a massa. Tudo bem? Então, essa equivalência massa-energia, massa e energia são equivalentes. Tudo bem? O que eu consigo concluir aqui, né? Que a massa, ela é nada mais, nada menos que uma energia muito compactada. Massa é energia muito compactada, ok? E isso que significa equivalência massa e energia, mas somente para corpos em repouso, ou referenciais em repouso, já que eu preciso que a energia cinética seja nula aqui para falar que é igual a mc². Espero que vocês tenham entendido, é muito abstrato tudo isso, mas o mais importante da equivalência massa-energia é que massa, na realidade, agora com essa nova concepção de Einstein, é que a massa é energia compactada em um espaço muito pequeno. Muito obrigado pela atenção de vocês e começaremos um novo capítulo na aula seguinte. Muito obrigado e bons estudos!